Ministro da Fazenda vem hoje ao Senado explicar o aumento da dívida pública. Conselho de Ética houve testemunhas no processo contra o senador Delcídio do Amaral. E novas regras para o programa Minha Casa Minha Vida podem ser aprovadas no plenário. Esses são os destaques desta terça-feira aqui no Senado. Bom dia. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, é esperado para a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. O avanço da dívida pública deve ser o tema principal da reunião. 2,81 trilhões de reais. Esse é o montante que a dívida pública federal brasileira alcançou em fevereiro. O número inclui o endividamento externo e interno do governo e representa um aumento de 2,5% em relação a janeiro. Para estabilizar a dívida, o país precisa economizar. Mas esse ajuste depende de corte nos gastos e de reformas, como a da Previdência, que no momento esbarram na crise política por que passa o país. Depois de ouvir o ministro da Fazenda, a comissão pode votar 3 requerimentos para audiências públicas e 2 propostas que autorizam o estado do Paraná e o município de São Bernardo do Campo, em São Paulo, a tomarem empréstimos externos. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle realiza daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã, reunião deliberativa. Os senadores devem analisar um convite para que o ministro da Saúde participe de audiência pública sobre a Hemobras, além de propostas de mudanças no Estatuto das Cidades e na Política Nacional de Educação Ambiental. Se aprovada a mudança no texto da Política Nacional de Educação Ambiental, o assunto passará a ser tema de disciplina obrigatória nos ensinos médio e fundamental. Pela lei, hoje a educação ambiental é ministrada por todas as disciplinas de forma transversal. A proposta de alteração no Estatuto das Cidades torna obrigatória a definição pelos planos diretores das áreas verdes e das áreas a serem reflorestadas. O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, de acordo com o artigo 182 da Constituição Federal. Também está na pauta uma proposta de audiência pública para discutir a situação da empresa brasileira de hemoderivados, a Hemobras. Vinculada ao Ministério da Saúde, a empresa estatal foi criada em 2004 para diminuir a dependência externa do Brasil nos medicamentos derivados do sangue. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, é um dos convidados para o debate. Os senadores analisam ainda a proposta que torna obrigatória a previsão de captação de água da chuva nos projetos de novas edificações residenciais, comerciais e industriais, tanto de uso público como de uso privado. A justificativa é a redução cada vez maior da oferta de água pelos sistemas convencionais de distribuição. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Agenda e prioridades do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para este ano. O assunto estará em debate em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, que recebe o ministro da pasta, Celso Pancera. As mudanças trazidas pela medida provisória 701 de 2015 serão debatidas em audiência pública na comissão que trata do assunto. A MP alterou as regras de concessão e operacionalização do seguro de crédito à exportação. A possibilidade de fazer matrícula em escolas sem apresentação de certidão de nascimento é garantida em projeto que está na pauta da Comissão de Educação. Às 2h30, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar houve testemunhas no processo contra o senador Delcídio do Amaral. Foram convocados Bernardo Cerveró, Edson Ribeiro e Diogo Ferreira, envolvidos nas gravações que levaram à prisão do senador. 425 vetos presidenciais estão na fila de votação do Congresso. Eles alteram 16 projetos aprovados pelos parlamentares. É o caso da repatriação de recursos e do reajuste do Bolsa Família. Uma sessão para votar esses vetos está marcada para hoje, logo mais às 19h. Na lei de repatriação de recursos, a presidente Dilma vetou, entre outros dispositivos, a inclusão de bens como joias, pedras preciosas e obras de arte, o pagamento parcelado de impostos e multas e o compartilhamento com estados e municípios dos valores arrecadados. A presidente Dilma Rousseff vetou também o reajuste do benefício do Bolsa Família pelo índice oficial de inflação de maio de 2014 a dezembro de 2015. Como não houve a competente previsão orçamentária, isso implicaria o desligamento de beneficiários.
Para derrubar um veto, você precisa de no mínimo 257 deputados e 41 senadores. Se não é um assunto muito polêmico, a possibilidade desse veto ser derrubado é muito pequena, né? Porque senão é muito difícil você colocar lá 400 ou 500 deputados para dar um quórum possível de rejeição de um veto. Duas medidas provisórias trancam a pauta do plenário. Uma delas é a que mudou as regras do programa Minha Casa Minha Vida sobre os financiamentos com recursos do FGTS. Ela prevê uma compensação do Tesouro Nacional caso os beneficiários do programa não quitem as prestações dos imóveis construídos com recursos do fundo. A outra MP disponibilizou quase R$1,5 bilhão para várias ações, como o combate ao mosquito Aedes aegypti e a transposição do Rio São Francisco. Em reunião nesta segunda-feira, os membros da Comissão de Juristas da Desburocratização debateram alterações no Código Tributário Nacional. O anteprojeto deve ser apresentado nas próximas semanas. Na discussão do anteprojeto, juristas buscaram formas de tornar o processo administrativo tributário mais rápido. Por exemplo, qual o momento mais adequado para quem está com pendências na Receita apresentar as provas? As provas, os elementos eram trazidos no momento que o contribuinte achava oportuno. E é isso que nós não queremos. Quer dizer, deixar, não, essa prova aqui eu não vou levar para a DRJ, eu vou deixar para levar lá no CARF. Porque lá no CARF eu entendo que seja mais favorável. Isso é um absurdo. Se a prova já existia e ele não apresentou, eles não aceitam. Agora, se a prova existia e ela prova que não é devida àquele tributo nem naquele montante, não vai ser aceito. Então, qual é o processo, qual é a finalidade do processo administrativo? Eles também propuseram alterações no Código Tributário Nacional. Pelo texto, empresas com débito na Receita seriam autorizadas a participar de licitação, mas parte do valor devido pode ser retido pela administração pública. O ministro Mauro Campbell preside a comissão e acredita que o texto da parte tributária deve ser finalizado até a próxima semana. O que se estima é que já na próxima reunião, que a priori estaria marcada para o dia 4, neste dia eu já faço a apresentação ao presidente da Casa com a redação que a gente vai fechar no dia 4. A comissão já entregou à presidência do Senado um anteprojeto com sugestões de mudanças na Constituição para tornar mais eficientes as administrações públicas da União, dos estados e municípios. O prazo para encerrar os trabalhos é dia 11 de abril, mas pode ser prorrogado. Senado e Câmara votaram uma proposta que atende a uma reivindicação dos médicos, retirar dos diplomas da categoria o termo bacharel. O texto ainda não virou lei e o Conselho Nacional de Educação espera que não vire. Entenda a polêmica. Todos os anos, mais de 20 mil estudantes se formam nas faculdades de medicina brasileiras. Pela legislação em vigor, eles ainda não são médicos, mas bacharéis. Ele se formou num curso de medicina, de acordo com as orientações da sua instituição, não é? E recebe um diploma em que ele é denominado bacharel em medicina. E o médico? O médico é aquele que vai exercer a profissão de médico desde que ele seja registrado pelo Conselho Regional de Medicina, que é quem tem o poder de fiscalização da profissão. O Conselho Federal da categoria defende uma mudança na legislação para que os diplomas, em vez de bacharel, registrem o termo médico. Não seja usado o termo bacharel, porque prejudica muito aqueles médicos formados aqui que querem fazer residência ou algum estágio no exterior, porque quando tem o termo bacharel, que é feita a tradução para a língua de origem do país de destino desses egressos, eles não são reconhecidos como médicos. A Câmara e o Senado aprovaram um projeto de lei que prevê essa mudança. O texto aguarda sanção da Presidência da República. Especificamente em Campo Grande, colegas foram todos penalizados, perderam a bolsa, tiveram que retornar para o Brasil e estão lutando até o momento para poder refazer aquilo que foi inventado por algumas faculdades de medicina e que tem trazido um forte prejuízo a todos esses colegas. Mas o Conselho Nacional de Educação é contra a mudança. A lei em vigor divide os cursos de graduação entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos.
O projeto aprovado pelo Congresso criaria uma exceção para as faculdades de medicina. O conselheiro também rebate o argumento de que estudantes brasileiros estariam sendo prejudicados. É uma evidência de que essas instituições elas não deveriam nem ser procuradas por estudantes brasileiros, porque revela uma falta de conhecimento da cultura acadêmica de nosso país. Hoje é o último dia para a atual composição da Comissão Mista de Orçamento votar as contas presidenciais de 2014. Se os parlamentares não votarem nesta terça-feira, o relatório favorável à aprovação das contas, apresentado pelo senador Arcigo Gax, do PDT de Rondônia, um novo relator será indicado e todos os prazos e etapas recomeçarão. Ao longo do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.